Este é o Empreendendo no Reino e o papo de hoje foi com Alex Falararo. O Alex tem uma jornada incrível, sempre voltada para a área financeira e para investimentos. E através da disciplina, ele nos mostrou com a jornada dele como o Senhor pode ser glorificado através do nosso ambiente de trabalho. Confere aí porque o papo tá demais. Fala pessoal, você está em mais um Empreendendo no Reino e hoje eu estou aqui com Alex Falararo. Sim, o nome dele quase te faz ser batizado no Espírito Santo. Alex, muito bem-vindos, é uma alegria para nós te receber aqui, meu irmão. Obrigado, André, obrigado, o prazer é meu e que Deus fale com a gente aí nesse tempo. Amém, bora lá. Alex, pra gente começar, nós gostamos de entender um pouco sobre a trajetória dos nossos entrevistados. Então fala pra gente como você começou, quando foi o início da sua carreira profissional. Bacana. Bom, assim, eu vou chegar, né, onde que eu tô hoje, mas acho que faz sentido minha trajetória um pouquinho ali antes da faculdade. Eu já fui um cara que, diferente de muitos, eu acho que até de convidados aqui que fizeram administração, mas que muita gente faz administração pensando assim, poxa, não sei o que eu vou fazer, então vou fazer administração. Né? Eu fui um cara um pouco mais decidido e fui para a administração porque eu queria algo relacionado a negócios. Olha que legal, você é a segunda pessoa na vida que eu encontro que diz isso. A primeira sou eu fiz exatamente assim. Louco. Eu fiz administração porque eu queria trabalhar com negócios. Que bacana. E assim, foi uma escolha que para mim foi muito boa, eu gostei muito dessa escolha. Eu creio que eu não era cristão, já fazendo um paralelo aqui, eu não era cristão, e então não dá nem para dizer que eu orei pedindo direção para Deus, mas eu creio que Deus de fato direcionou, assim, desde o começo, sabe? Foi uma experiência que eu tive, inclusive eu vou chegar lá, mas eu acabei me convertendo na faculdade. Legal. Meu processo de conversão começou através de um amigo meu, e quando eu escolhi administração eu estava ainda um pouco olhando o mercado, e no meu primeiro ano eu escolhi para o mercado financeiro. Quando eu escolhi para o mercado financeiro, foi ali em meados de 2007, eu buscava banco. Eu acho que como a maioria dos estudantes, assim, né, que queria mercado financeiro, você olha para banco. E eu consegui uma oportunidade no meio do meu primeiro ano, que foi num banco americano aqui no Brasil. Que legal. O nome dele é Wachovia, que acho que pouquíssimos vão conhecer, até de mercado. Mas ele era o terceiro maior banco dos Estados Unidos na época. Que legal. Ele era como se fosse um Bradesco. Uau. Lá. Cara, eu tenho certeza que pelo nome eu acharia que é um banco russo, né? Mas... Pois é, ele era, acho que da Carolina do Sul, se eu não me engano. Legal. E assim, foi uma experiência muito bacana. Eu tive inclusive relacionamentos que eu conheci lá, que eu carrego até hoje, carreguei. Mas quando eu atuei lá como estagiário, assim, conhecendo o mercado financeiro, eu estava determinado a crescer e aos 30 anos chegar no meu primeiro milhão, né? Imagina, 2007, né? 1 milhão parecia aquele mundo de dinheiro, né? Não que não seja dinheiro, mas hoje parece que compra muito menos coisas. Com certeza. Então, assim, eu acho que eu tinha muito pensamento capitalista que envolvia e envolve ainda esse mercado. Mas no meio do caminho, eu acho que, assim, tentando cruzar aqui, porque a minha história, até estava conversando com a minha esposa, né? Eu sou casado e eu estava comentando com ela, falei assim, nossa, é impossível, assim, eu não consigo contar a minha história sem falar como que Deus participou e foi me moldando, sabe? Que legal. E em 2008, mais ou menos, 2007, eu conheci um amigo meu, Natan, e ele começou a me apresentar assim para a igreja. Mas esse apresentar para a igreja foi muito curioso. Como eu falei que foi na faculdade, eu nunca fui muito de ir pro bar, nem esse tipo de coisa assim que o pessoal ia. Eu às vezes ia com amigos assim, ficava lá do lado, mas não bebia nada. E no meio das conversas, esse amigo meu, ele falou assim, pô, cara, te amo, meu irmão. E assim, na faculdade, né, fora de contexto, você fica meio... Que isso, né? Estranho, que isso, né? Mas eu via de fato que era algo legítimo e a gente tinha uma amizade ali que estava se desenvolvendo. Aí eu descobri que ele era cristão, né? A primeira coisa foi essa, eu descobri que ele era evangélico. Eu sou aqui de São Paulo, nasci e cresci aqui em São Paulo. Eu estudei na PUC, né? PUC São Paulo, e lá a gente se conheceu, foi desenvolvendo essa amizade, e por volta de 2008 ele falou assim, você não quer ir lá num evento da igreja que vai ter em Jundiaí, porque ele e a família são de Jundiaí,
Eu falei, não sei, sabe? Né? Fica aquela coisa, não me conheço. Mas eu era um cara que eu tava buscando, assim, uma vida espiritual, conhecer, né, um Deus, alguma coisa superior. E quando eu me dei essa oportunidade, eu digo assim, né, de ir nesse evento, foi um encontro de jovens, aquele acampamento, molecada bagunçando, mas me marcou muito, porque eu pude ouvir o pai dele é muito reconhecido, assim, principalmente no meio acadêmico e contábil, que é o José Carlos Marion. José Carlos Marion, assim, é uma lenda viva da contabilidade, como gostam de falar, né? E eu vi ele pregar, e se eu não me engano, a primeira vez foi nesse evento, né, nesse encontro de jovens, onde era Páscoa, e ele ministrou sobre a Páscoa, e mexeu muito comigo. Porque, bom, Páscoa, né? Que fala sobre a transformação, a passagem, né? A mudança de vida, e deixar para trás aquela vida de escravo e entrar numa vida nova, com um Senhor novo, com um Deus novo. E aquela palavra mexeu muito comigo, mas foi interessante que eu sempre fui um cara muito racional. E quando ele ministrou, mais do que aquela palavra espiritual, assim, mexer comigo, mas o tempo todo vinha na minha cabeça assim, cara, como pode um contador, um cara que dá aula, sei lá, na USP, em faculdades grandes, intelectual, acreditar em Deus? Que legal. Acreditar em Jesus? Cara, alguma coisa tem aí, né? Ou o negócio é uma mentira que ele tá participando, né? Uma pegadinha ali, né? Ou é uma coisa tão real que mexeu com a intelectualidade dele. Sensacional. E nisso foi que Deus começou a me tocar, sabe? Começou a se apresentar para mim dessa maneira, através de algumas coisas muito específicas. E eu acho que 1 ano depois, mais ou menos, desse evento, é que eu vim aceitar Jesus, ali por volta de 2009. Foi até emocionante, assim, tô me lembrando aqui, eu não lembrava tantos detalhes, mas realmente foi algo muito espetacular, assim, sabe? De poder conhecer, através de uma pessoa tão intelectual, um Deus que é espiritual, né? É natural, mas é espiritual. Então foi algo que mexeu muito comigo na época. Não, é muito legal você falar isso. Esses dias eu tava ouvindo um apologeta falar, e ele falou um negócio, assim, bem básico, mas que faz todo sentido. Ele falava assim, bom, uma das maiores defesas que nós temos sobre a veracidade das escrituras é porque, assim, os caras estavam dispostos a morrer por isso. Ninguém está disposto a morrer por uma mentira, para manter uma mentira. Os caras estavam dispostos. Olha, vocês podem falar que não é verdade, mas eu sei o que eu vi e não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E é basicamente o que esse professor tão reconhecido fez. Ele, bom, vocês podem me conhecer como intelectual, mas eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Faz sentido servir esse Deus, né? Que incrível. É verdade. É verdade, é verdade. E pra mim, assim, foi muito marcante a família Marion, né? Eu não tenho como deixar de citar, porque não só o meu amigo Natan, o pai dele, o José Carlos, e depois o irmão dele, que eu acabei, alguns anos depois, vim a ser sócio dele. Legal. Numa empresa de coaching, de desenvolvimento de pessoas. Assim, Deus foi realmente falando comigo de umas maneiras muito interessantes. A primeira vez, até um paralelo aqui, né? Depois que eu saí do banco, desse banco americano, eu fui para uma consultoria e eu fiquei lá 3 anos. Fiquei até final de 2010. Eu entrei como estagiário, mas eu era um estagiário... Eu era um estagiário meio sênior, porque eu era um estagiário que tinha 3 estagiários debaixo de mim. Eu acho que até hoje foi o único estagiário que eu conheci que tinha assistente. E como eu tinha os sócios acima de mim, eu estava sempre assim, inteirado dos negócios, lidava com comercial, com uma parte mais técnica, e eu comecei a me desenvolver nessa parte técnica de análise de investimentos, que foi onde foi crescendo a minha especialização, e eu de fato queria ir nessa direção na época. Mas nessa empresa, que eu fiquei 3 anos, no final de 2010, eu comecei a sentir falta de um crescimento. E eu falei, cara, eu preciso aprender mais, preciso crescer, sabe? Eu trabalho com pessoas aqui que são boas, mas eu queria aprender com mais pessoas, mais técnicas, com outros perfis. E ali no final de 2010, eu não sei porquê, me passou pela cabeça assim, eu vou fazer um jejum. Que legal. Né?
Mas eu não sabia nada de jejum. Pra você ter uma noção, o meu pastor, que era o Arnaldo Marion, né, também família Marion, ele me mandou um PDF explicando o que era jejum. Que legal. E como funcionava a oração. Para eu poder aprender e fazer, assim, de fato praticar, né? Uma coisa que eu sempre gostei dessa comunidade que a gente se reúne em Jundiaí, que é a unidade missionária cristã, é porque os pastores, eles são muito estudados na palavra. Eu não sei se todas as pessoas pensam sobre isso, né? Talvez seja um pouco óbvio para alguns, falam assim, pô, mas é pastor, claro que ele é estudado na palavra. Mas eu acho que nem sempre o pastor é tão profundo, busca conhecer, sabe, conectar o que está escrito com a espiritualidade e com o dia a dia das pessoas. E eu considero que eu tive realmente o privilégio de ouvir homens como o José Carlos, o Arnaldo, Haroldo, Harold Walker, entre outros lá, que Abnério, nossa, assim, são pessoas que me trouxeram uma profundidade na palavra que me fizeram buscar intelectualmente o que é esse jejum, para não fazer de qualquer jeito. Muito legal. E por que eu falo desse jejum? Porque eu decidi mudar de emprego e resolvi fazer pela primeira vez um jejum, sem saber o que era. Meus pais não eram cristãos na época e eles me questionaram, pô, você vai ficar sem café da manhã, vai trabalhar sem café da manhã, tá doido, né? Pra que fazer isso? E eu entendia que era uma coisa que eu ia sensibilizar o meu corpo, o meu espírito, para ouvir aquilo que Deus queria falar. Exatamente. E na primeira semana que eu comecei o jejum, cara, foi muita, entre aspas, coincidência. Um antigo chefe meu do banco me ligou falando, Alex, eu preciso de alguém para trabalhar aqui comigo em análise de investimentos. Eu queria que você viesse conhecer meus sócios, para ver se dá um match, né, se você gosta e se eles gostam de você. Eu fui, conversei, me questionei muito, foi interessante, que eu falei assim, caramba, eu não sei se eu vou, se eu devo ir e tal. Aí, olhando para trás, eu falei assim, eu tava fazendo jejum, pedi para Deus para mudar de emprego, e de repente eu me pego questionando se eu devo mudar. Foi como assim, cara? Como eu sou fraco, né? Não creio nem no meu jejum. Mas assim, me veio uma palavra do meu pastor, né, do Arnaldo, na época, que mexeu muito comigo. Ele falou assim, Alex, Deus está muito menos interessado no seu emprego e muito mais interessado no seu coração. Então, independente da sua decisão, ele quer saber aonde que está o coração do Alex, em quem ele está confiando, é no emprego ou é em mim. E isso me trouxe muita paz, assim, sabe? Pude tomar essa decisão, lembrando que eu tinha feito o jejum, mas mais do que isso, sabendo que Deus não estava preocupado com o meu salário, né? Com, o Alex, né, analista ou ele é, sei lá, gerente. Mas onde está o coração dele? Ele está me servindo nesse lugar? Pelo menos é assim que eu senti, sensacional, né? De fato, a direção de Deus. E isso, nessa época, assim, a gente tá falando ali por volta de 2010, né? De lá pra cá, como eu falei, eu vou fazer uma mescla aqui que você me pergunta e me interrompe. Fica à vontade, fica à vontade. E de lá pra cá, a minha vida espiritual, assim, eu fui aprendendo muito com o pessoal que hoje faz parte da Escola Convergência. Legal. Que é lá o Ângelo Basso, a Carol, o Arlindo também, um cara sensacional, assim, profundidade na palavra. Eu, de fato, tive muito privilégio de estar com eles em alguns eventos que eles faziam em Sorocaba, chamava CPPI, que era curso preparatório profético intensivo. O pastor Walker, Harold Walker, né? Ele que idealizou esse curso, né? Se eu não me engano. Foi uma coisa da família, né? O John Walker, pai dele, ainda era vivo quando eles começaram, né? Eles tinham o CPP, que era o curso profético, né? De preparação profética, que era um seminário de 1 ano. Entendi. E aí depois eles perceberam uma demanda de outros crentes, outros evangélicos e cristãos que queriam aprender e se aprofundar mais, mas não conseguiam ficar no seminário 1 ano inteiro, lá, o dia inteiro estudando. Então eles criaram esse CPPI, que era o intensivão do meio do ano. Você ficava ali 1 mês, mais ou menos, às vezes até menos, mas você ficava 1 mês nas suas férias no meio do ano, por exemplo, estudando e se aprofundando na palavra, orando. Que legal. Foi uma rotina bem intensa, assim, mas eu gostei muito. A gente acordava às 7 horas da manhã para orar, antes de tomar café da manhã, ficava 1 hora orando, depois ia para a palavra, depois café da manhã. Então, esse CPPI, né, esse curso de meio de ano, somado a um outro evento que eles faziam de final de ano, eu acho que eu frequentei por uns 4, 5 anos, mais ou menos. Todo ano.
E, cara, isso construiu muito do que eu me considero cristão hoje, assim, sabe? Minhas bases. Que incrível. E não digo nem de doutrina, digo de profundidade de palavra mesmo, sabe? E conhecer a Deus, né, cara, com relação à vida de oração, né? Uhum. Opa, peraí. Olha só, não sei se você sabe, mas essa temporada do Empreendendo no Reino tá indo ao ar com o patrocínio da Bluefields Aceleradora. A Bluefields Aceleradora foi a primeira aceleradora de negócios voltada para negócios do reino na América Latina. Sim, eles são os caras. Então, se você quer entender mais sobre Kingdom Business e sobre tudo que a gente tá falando nesse episódio, vai lá nas suas redes sociais e busca a Bluefields Aceleradora, que você vai ser enriquecido de conhecimento e vai sair de lá conhecendo a vontade de Deus pro seu negócio. Agora, bora tocar esse episódio aí. Esses dias eu tava relendo 1 Pedro, e aí tem uma palavra que parece que colocaram lá só dessa vez, que ele fala, eu tava lendo na Nova Versão Transformadora, ele fala assim, sobre uma oração disciplinada, ou a vida de oração disciplinada. Eu falei, meu amigo, e aí ele faz uma relação. Quanto mais se aproxima o dia, nós precisamos manter essa disciplina na oração. E o fato de todos os dias ter que acordar, mesmo que seja só durante as férias, todos os dias ter que acordar, orar por um determinado tempo, esteja frio, calor, chovendo, cara, você vai acordar esse horário e você vai orar. Isso constrói algo em nós, né? Com certeza. E você falou de frio e era muito frio, cara. Imagina. Era muito frio. Pensa, Sorocaba chamava Vale da Águia. Um lugar assim no meio do mato, um vale mesmo, no inverno. Meu amigo. Cara, se a gente pegava, tinha dia assim de calça jeans e mais uma calça por cima, 3 meias. Cara. Né, orando lá. Era muito, assim, muito frio, mas muito gostoso. Que legal. De fato, acho que a presença de Deus, acho que aquecia muito os nossos corações lá. Me fez querer mais, né? Como você falou, querer mais conhecimento de Deus. E eu fui aprendendo ao longo dessa trajetória. Eu sou um cara, ainda sou uma pessoa muito racional, intelectual, assim, sabe? Tem gente mais intelectual que eu, mas assim, eu sou meio racional. E nessa racionalidade, às vezes fazia eu perder um pouco, acho que do mover de Deus do momento, sabe? E eu comecei a perceber que a verdade é que Deus me fez assim. Ele não me fez assim para que eu perdesse o momento, mas ele me fez assim porque essa característica de alguma maneira ia contribuir para o reino de Deus na Terra. Sim, muito bom. Eu creio que Deus quer estabelecer o reino dele na Terra, a igreja, né? Nós como servos de Deus, estamos aqui para construir isso junto com Jesus. Então, eu acho que para essa construção ele precisa de fato de várias características, né? Pessoas mais emocionais, mais racionais, pessoas melhores em números, outras melhores em vendas, outras melhores em tecnologia e agricultura. Então, assim, eu não sei como vai ser o futuro, mas se no futuro, como diz em Apocalipse, a gente não puder, né, nem comprar nem vender, eu acho que a gente vai ter que produzir alguma coisa. Pois é. E eu acho que aí o papel do empreendedor, né, da pessoa que de fato está à frente, liderando, ele vai ser muito relevante, até talvez mais do que é hoje. Eu vou falar um pouco, acho que, sobre empreendedorismo, mas ele entrou na minha vida nesse final de faculdade quando eu comecei a construir um blog de finanças. Que legal. Depois um portal de finanças para jovens. E foi uma aventura, porque na época, eu e o pessoal da faculdade lá, a gente chegou até podcast numa época que nem existia direito podcast. Que legal, cara. E foi muito divertido. Assim, a gente virava sexta-feira à noite falando sobre mercado financeiro, fazendo um podcast, uma trabalheira. E me diz uma coisa, hoje essa área a gente nos últimos 2 ou 3 anos, né, tem um hype absurdo, né, de finanças e entender sobre o mercado financeiro, falar sobre o mercado financeiro. E você pegou uma fase antes desse hype, né? Na verdade, 2007 você já estava na faculdade, né? Já. O blog de finanças eu comecei em 2009, mais ou menos, 2010. E imagina, né? Depois da crise de 2008, você começou a falar sobre finanças, cara. O que você enxerga, assim, de diferença na percepção das pessoas sobre o que você faz, como era naquela época e como é hoje?
Cara, a relevância para o brasileiro cresceu muito. Tem alguns nomes aí do mercado, escritores, que realmente ajudaram isso. Óbvio que nos últimos 3 anos o YouTube foi uma baita ferramenta, mas antes as pessoas não buscavam, né, esse conhecimento porque não sabia nem onde buscar. O YouTube, digamos assim, começando, ainda uma época de Orkut, talvez, cara, você não tinha uma comunidade falar de finanças, né, como existem hoje várias comunidades, vários youtubers, influencers. O acesso a smartphone, imagina smartphone começou a crescer, sei lá, 2009 aqui, não sei. iPhone veio antes, mas aqui é Brasil, né? Então, demorou. Até as coisas demorou para chegar, né? Acho que meu primeiro iPhone deve ter sido por aí também, 2010, 2009. E, de fato, o acesso às tecnologias, às ferramentas novas, fizeram com que o brasileiro que tinha uma ideia que precisava buscar, passasse a ir atrás e encontrasse essa informação. Mas antes as pessoas eram muito descuidadas, né? A poupança sempre foi recordista de, digamos assim, investimentos. Embora eu não considero poupança um investimento, porque não é. Não é de jeito nenhum. Então as pessoas de fato começaram a se preocupar mais. Eu percebo assim, até entre os meus amigos, vários começaram com o tempo a me procurar para dar consultoria pessoal, de investimentos, de planejamento financeiro. E isso, de fato, acho que a tecnologia abriu muitas portas para que a gente tivesse acesso à informação e estudos que antes a gente não tinha. Só tinha livros muito técnicos, né? Um cara assim como eu só aprendia na base de livro e de faculdades. Entendi. Hoje você consegue assistir um vídeo no YouTube e aprender, sei lá, muita coisa em um dia, eu diria. Verdade. Graças a Deus pela tecnologia, né? Com certeza. E uma coisa, Alex, assim, analisando investimentos assim como profissão, né? Obviamente você precisou em algum momento e faz parte da sua formação entender alguns pilares fundamentais sobre as empresas, né? Até o que te capacita hoje, uma das classes de ativos que você analisa é investimentos em startups, né? Isso. Então você precisou aprender os fundamentos das empresas e depois você teve algumas experiências empreendendo. Como isso te ajudou, cara? Ou te atrapalhou? Não sei. Olha, eu acho que tem dois, eu colocaria aqui uma divisão, né? Eu tive uma parte acadêmica, que eu já dei aula de empreendedorismo, já dei palestra de administração financeira, e aí tem a parte acadêmica de estudos mesmo, de faculdade, de graduação, etc. E tem a parte prática de empreender. Quando você empreende, eu tive uma empresa de coaching com um amigo meu, como eu falei, né, por cerca de 3 anos. A gente vendia treinamentos corporativos e coaching para pessoas físicas, formando coaches. Atualmente, né, uns 2 anos atrás, eu montei uma cafeteria com a minha esposa. Então a gente também passou por uma experiência agora de pandemia, uma experiência nova. Eu já apresentei projetos de palestras, né, então mais autônomos. E o que eu fui percebendo? Que normalmente quando a gente está fora, só na teoria, a gente subestima o risco. A gente subestima. Eu vou te contar um caso que eu passei investindo numa startup. Na verdade não é nem startup, mas na época era uma empresa de foguete americana. Nossa. E os caras assim sensacionais, inovando, que era lançamento de nanosatélite, lançamento que era como se fosse um ônibus cheio de lugarzinhos de mini nanosatélites, que eles chamam, né? Cara. E eu investi nisso uns 3 anos atrás. Foi legal, mas você vai ver que o desfecho não foi muito legal. Mas você investiu na pessoa física ou como pessoa física e com clientes também. Entendi. Não basta recomendar, né? O pessoal gosta de falar skin in the game. Verdade, né? O Taleb. Então, colocar realmente a sua pele em jogo. Então, tudo que eu recomendo, normalmente são coisas que eu já coloco no dinheiro, ou já coloquei e mudei alguma coisa. Mas nessa época eu investi nessa startup, os caras captando venture capital lá, né? Já gastando, sei lá, $2 milhões por mês. E os caras rodando, já fazia uns 4 anos, o CEO, o CFO, todo mundo, galera experiente do mercado de aviação, de defesa aeroespacial. Sensacional. Você olhava para o currículo de todo mundo, empresa espetacular. E aconteceu que em uma das rodadas de investimento, um grande investidor não quis continuar investindo
E ninguém se atentou que existia um empréstimo para aquela empresa que estava condicionado àquele investidor continuar colocando dinheiro. Nossa. Só que para piorar a situação, esse empréstimo era capital de giro. Ou seja, a empresa ficava sem empréstimo de capital de giro para rodar o dia a dia dela, né? Então, na hora que o cara falou, não vou mais colocar o dinheiro, o banco cortou a linha de crédito, trancou as contas, e aí em alguns meses a empresa quebrou. Meu Deus. Para piorar, né, o CEO também pulou fora, acho que foi muito estresse, muita pressão. Acho que não sei se era a primeira vez que o cara era empreendedor, embora ele já fosse um cara experiente. Mas assim, pro empreendedor, a bala perdida vem de qualquer lado. Então, assim, a inundação, cara, vem que você não consegue esperar. E eu acho que quando nós associamos, né, o termo empreendedor tem a ver com risco, com aventura, né? Venture capital seria o capital aventureiro, dá pra gente traduzir assim. Então, quando você vai investir, você tem que ter noção que cada tipo de investimento possui um grau de risco, possui um grau de aventura, digamos assim, envolvido naquele pacote. Então, isso é uma coisa que o brasileiro ele foi se acostumando, e hoje você tem todos os tipos de investimento, inclusive para startups, né? Aplicar dinheiro em startups, para pessoa física ali com 3 mil reais, 5 mil reais já consegue. Não, muito legal você falar a maneira como você colocou isso na teoria, né? No campo acadêmico, a gente... Eu não lembro a palavra, minimiza o risco, algo assim. Subestima, né? Subestima o risco, exato. Porque acontece demais. A nossa última entrevistada aqui do podcast, ela falou um negócio que eu achei brilhante. Ela falou, olha, a nossa geração, ela tá colecionando frameworks e best-sellers, né? Então a gente leu um monte de coisa, a gente sabe a técnica mais moderna que a galera do Vale do Silício está utilizando, mas o que falta é joelho ralado. Porque joelho ralado é o que vai fazer a gente performar, é o que vai fazer a gente andar. E eu penso demais nisso, porque você pode estudar as melhores técnicas para fazer o desligamento de uma pessoa, mas, cara, pelo menos pra mim, todas as vezes é horrível você olhar no olho da pessoa e ela falar, não, tá tudo bem, mas você vê no olho dela, ela pensando, cara, meu aluguel, meu carro novo, o que eu vou fazer pra pagar as contas já? E assim, assumindo a responsabilidade, né? Porque toda demissão, ou ela foi uma contratação errada ou um treinamento errado. E de qualquer forma, a responsabilidade é minha. Sei lá, pelo menos pra mim isso nunca foi fácil. Ler a teoria disso é muito simples, mas estar naquelas benditas sala falando essas benditas palavras, cara, é horrível toda vez. É bem difícil mesmo. Eu já tive algumas equipes, né? A última equipe minha tinham 4 pessoas. Eu tive na outra empresa também, cheguei a 4 pessoas. Entre júnior, né? Assim, vários perfis, mas eu sempre tratando direto com os sócios da empresa. Então eu era um cara do middle management ali, né? A gestão intermediária da empresa. E é muito interessante isso que você está falando, porque a gente como líder, nós temos um papel que é levar as situações para os nossos liderados de uma maneira filtrada, de forma a ajudar eles a performarem bem, né? E não prejudicar eles. Eu não posso deixar eles saberem de todas as coisas, porque senão às vezes eles não vão ter um emocional para lidar com isso naquele momento. Eles têm já muitas coisas operacionais para colocar a mão, para pensar. Então, se eu como líder ficar passando tudo para eles, todo o estresse para eles também não conseguem trabalhar. E o meu negócio, a minha empresa vai ser prejudicada, né? Agora que eu tô numa nova empreitada, acho que eu nem cheguei nisso, mas agora que eu tô numa nova empreitada, né? Pode falar o nome de empresa aqui? Por favor. Por favor, pode falar todas. Eu fiquei 10 anos, né, numa consultoria de investimentos para famílias de empresários, etc. Então fazia investimento tanto no Brasil quanto fora. Isso me deu uma experiência muito bacana em termos de conhecimento de produtos, de perfil de investidor, de momento, de timing, economia. E hoje eu migrei, né? Eu saí de um ramo onde eu tinha, sei lá, 6 zeros na conta do cliente, 6 zeros ou mais, né? Na conta do cliente. E agora eu cortei esses zeros e fui para uma fintech, me aventurar e ajudar eles a construírem e ajudar os investidores a colocarem dinheiro em produtos adequados, mas investidores que têm muito menos capital. Que legal.
eu fui para o PagBank, que pertence ao Grupo UOL, e o PagBank está construindo essa área de investimento assim, muito 10, uma galera super legal, super profissional, está construindo. E eu tive o prazer agora de me juntar recentemente a essa equipe e a gente vai trazer aí carteiras de recomendação. E para isso, cara, você tem que estudar, você tem que pesquisar e entender que o cliente que tem R$1.000 na conta não é a mesma coisa que aquele cliente que tem R$1 milhão na conta. Você tem que ter essa noção de que as limitações são diferentes, ambos têm essas limitações, mas ambos também têm alvos de vida. E eu acho que, pegando um gancho do que você falou, é a gente olhar além do número, além do cliente, mas é você lembrar que existem pessoas por trás daqueles números e que aquelas pessoas dependem daqueles recursos, dependem daquela recomendação para que a vida delas continue caminhando num ritmo saudável, que traga qualidade para elas, né? Que no final das contas é isso que as pessoas querem também. Nossa, muito legal você falar isso, porque uma das premissas que nós entendemos como um Kingdom Business é um negócio que vai trazer impacto na vida das pessoas. E você tá falando do movimento de uma fintech, uma baita fintech, né? Que tirou um cara que trabalhava para pessoas com ticket altíssimo e colocou esse cara para atender, para pensar, né, o produto que vai para o camarada que está fazendo os primeiros investimentos dele lá. Então, e isso vai tocar a saúde financeira, de certa forma, da nação, cara. Quando a gente pensa em negócios do reino, são negócios que vão abençoar as pessoas, servir a nossa geração, né? Eu gosto daquele texto que a Bíblia diz que Davi serviu a sua geração. E quando a gente pensa em negócios do reino, é isso que nós queremos fazer. É abençoar a nossa geração, seja ensinando eles a como fazer uma melhor gestão dos seus investimentos, seja cuidando da saúde dele, tendo o melhor plano de saúde, sei lá, mas de certa forma abençoar a humanidade através do nosso trabalho. Amém. Eu creio nisso também. Eu creio que todos os nossos dons e habilidades foram dados para nós, por Deus, para servir, né? E tudo se encaixa de alguma maneira. Sempre existe alguém. Teve um livro que eu li, eu não vou lembrar agora o nome, mas que o autor falava assim, ele tinha um capítulo chamado Médicos da Dor. E ele falava que muitas vezes a sua dor pode ser o remédio de alguém. Então, essa perspectiva de que aquilo que seja bom ou ruim que eu vivi, mas que me trouxe uma lição, pode ser algo muito valioso para remediar ou curar, né, mesmo a vida de alguém. E a gente, né, eu procuro sempre colocar à disposição das pessoas isso, né, assim, o que eu tenho dentro de mim, eu creio que foi Deus que colocou, então, cara, vamos usar para servir da melhor maneira possível, né, sempre buscando excelência. Que legal, cara. E a Bíblia deixa isso claro, né? Que nós consolaremos a outros com as consolações que fomos consolados, né? Então, é justamente isso, assim, tem coisa que a gente enfrenta, que a gente vive e serve de bálsamo para outros. Passei por isso, eu sei como é isso, deixa eu te ajudar. É muito legal ter essa visão. Alex, você, assim, notoriamente é um cara que teve, até por conta dessa racionalidade que você destacou, que é uma característica sua, você me parece ser um cara bastante disciplinado, tô certo? Pior que tá um pouco. Que legal. Dizem que eu sou, né? Eu nunca assumo, mas dizem que eu sou. E me diz uma coisa, como essa disciplina ajuda você e ajudou você na sua carreira, nos negócios? Nossa, cara. Pra mim, sinceramente, eu não consigo me imaginar fazendo nada sem disciplina, assim. Vou dar alguns poucos exemplos aqui para não ser tão longo. Quando eu estava na época de faculdade querendo conseguir um emprego num banco americano, numa empresa estrangeira, eu não tinha inglês. E eu tinha acabado de sair do curso de inglês, estava pagando faculdade, eu não tinha como pagar um curso e a faculdade. E aí, o que eu fiz? Eu descobri que tinha um canal de mercado financeiro na televisão, e que era em inglês, né? E eu falei, quer saber? Eu vou chegar na faculdade Então o que eu fiz? Toda noite, depois da faculdade, 11h30 da noite, eu chegava em casa, né, trocava de roupa, sentava na frente da televisão, comendo, jantando, e assistindo um canal lá, o Bloomberg, que é de mercado financeiro, em inglês, e eu anotava
todas as palavras que eu entendia a pessoa falando, mas não sabia o que significava. Cara. Às vezes eu anotava sem saber como escrevia. E aí todo sábado eu ia lá de manhã, eu fazia uma revisão das palavras que eu anotei para ver o que eu aprendi e o que eu não aprendi. Meu Deus. E isso me ajudou, por exemplo, a entrar no banco, porque os testes lá foi um teste de matemática e lógica de mercado financeiro em inglês. Olha. Então quando eu cheguei lá eu estava preparado. Sensacional, cara, isso é um exemplo perfeito, porque certamente eu faria assim, não, vou fazer isso 2 dias e depois eu ia falar, acho que não tá funcionando. Durante quanto tempo você fez isso? Cara, eu fiz por um semestre, foi o primeiro semestre de faculdade, e aí no segundo semestre eu consegui esse emprego. Cara, genial, genial. E assim, até hoje eu percebo, por exemplo, nesse período de pandemia, que eu comecei a trabalhar em casa e poupar mais tempo de transporte, né? Que São Paulo, sei lá, você gasta 1 hora, 1h30 Tranquilo. de ida, às vezes 2 horas, 3 horas por dia, né? De transporte. Então eu falei, cara, quer saber? Já que eu tô poupando tempo, deixa eu ver como que eu invisto esse tempo que eu tô poupando. E o ano passado, por exemplo, eu comecei a estudar programação, Python. Que legal. E aí toda noite, assim, eu separava, não toda noite, mas 3 vezes por semana eu separei um tempo para assistir aula de Python no YouTube. E é isso que eu tava falando para você, assim, hoje a gente tem acesso a recursos, cara, que em outra época não... Nossa, assim, não tem dimensão. Eu tava assistindo aula de Python do MIT, que é aquela faculdade super conceituada americana, Sim. né? De engenharia, etc., no YouTube, de graça. Cara, eu vi um empreendedor falando exatamente isso, só que ele tava vendo uma aula de ciência de dados de Stanford. Ele falou, cara, eu não tô pagando nada, eu tô no meu sofá assistindo uma aula de Stanford, cara. Assim. E não tem como, assim, a disciplina, ela é uma chave para que a gente consiga, tanto na nossa vida profissional, alcançar novos patamares. Então, aquela história de enquanto você está descansando, tem um japonês trabalhando, alguma coisa assim, um chinês trabalhando. Hoje é chinês, né? Hoje é tudo China. Mas eu também penso assim, que enquanto eu estou sentado assistindo uma série, tem uma pessoa que está estudando e no dia seguinte ela vai melhor do que eu em algum trabalho, não porque ela simplesmente é boa, nasceu assim, mas porque ela se dedicou a estudar, né? Teve uma disciplina. Então eu sei, por exemplo, no meu caso, que quando eu bato num teto, é porque eu preciso me dedicar mais naquilo. Inclusive na minha vida com Deus, né? Assim, se eu bater no teto na minha vida com Deus, se eu perceber que, cara, as coisas não estão avançando, que alguma coisa está errada, que eu não estou conhecendo mais de Deus, os meus relacionamentos não estão sendo frutíferos, é porque alguma coisa está errada. E isso foi uma das coisas boas da pandemia, que me ajudou a também separar um tempo de oração e me trazer de volta essa disciplina de oração, ou me ajudar a construir com mais consistência. E eu percebi assim, não vou nem falar por mim, a minha esposa falou para mim uma vez, falou assim, amor, realmente esse tempo de oração fez total diferença assim em você. Que né? legal. Assim, o jeito como você é hoje é diferente de como você era antes da pandemia, por causa da oração. Sensacional, sensacional. Alex, pra gente já caminhar para um encerramento aqui, né? Se deixar, a gente fica conversando aqui por horas. Mas fala pra gente, então, um pouco sobre essa sua rotina disciplinada. Tá bom. Acorda 4 da manhã, toma banho gelado. Não, nem tanto. Isso foi uma coisa que a pandemia também me atrapalhou, porque a gente fica um pouquinho mais em casa, né? Cara, Mas a minha rotina hoje tá muito focada, agora, né, principalmente, em construção de negócio. Então tem 2 coisas que eu estou construindo. A primeira é essa área, né, dentro do PagBank, ajudando a construir, né, eu não sou o único responsável por isso. E também eu estou trabalhando em cima de um projeto ainda que está bem na idealização, né? Mas estou trabalhando na idealização de um projeto aí, startup. Que legal. Então eu procuro separar um tempo para esses 2. Então ao longo do dia, PagBank, à noite eu separo um tempo para essa startup. Mas também nesse meu tempo eu separo para entretenimento, né, e tempo em família com a minha esposa. Isso é muito importante também, porque eu sou um cara meio intenso, então o final de semana para mim também é estudando, lendo e trabalhando. Eu não gosto muito de ficar parado, e eu acho que a minha rotina tá muito nisso, e 2 ou 3 vezes por semana eu faço atividade física também, que é necessária tanto para o corpo quanto para a mente. Muito legal. Desde pilates até uma caminhadinha mais leve. Que legal, legal. E um livro assim que você leu, e aí eu vou
abusar um pouco. Eu vou pedir um livro na área de negócios e um livro de relacionamento com Deus, numa área mais da nossa vida com Deus, que você leu, te marcou e você recomenda para todo mundo. Um primeiro livro que eu diria, assim, acho que mais para cristãos, tem um chamado O Perfil do Líder Cristão. Até separei ele aqui. Que legal. Né? Falei assim, deixa eu mostrar lá. Mas O Perfil do Líder Cristão do século XXI. É um livro do Henry Nouwen. O Henry Nouwen, ele chegou a ser professor em Harvard e ele abdicou lá de aulas em Harvard para virar seminarista num lugar lá com cegos e com deficientes mentais. E ele traça assim uma visão sobre líder que eu nunca tinha parado para pensar. Uma das frases que ele coloca mais marcantes para mim eu vou falar aqui nas minhas palavras, obviamente, mas o que ele colocou é mais ou menos assim: e se Deus chamou você como líder para não estar nos holofotes? Uau! Então, assim, ele levanta essa pergunta para nós que estamos à frente de projetos, de liderança, de empresas. Será que você tem que aparecer? Isso me chama muita atenção, porque às vezes Deus vai falar com as pessoas quando você não aparece, né? Tem até algumas músicas que falam sobre isso, né? Que ele cresça e eu diminua. Exato. Então, que Jesus apareça e eu, como líder, possa me ocultar. E um livro, se quer um livro mais técnico... Fica à vontade, se quiser mandar mais de um também, a gente não vai reclamar não, prometo. Cara, livro assim é o que não falta, né? Mas legal. Eu tô tentando pensar num mais meio termo. Tem um que eu li recentemente que é o Seja Disruptivo. Eu acho que em inglês é Disrupt You, que é do Jay Summit. Ele é um cara que trabalhou em várias empresas, acho que desde Sony, Microsoft, é um cara super empreendedor serial, investidor serial, e ele traz uma perspectiva também de personalidade, de perfil do empreendedor. Então ele fala, seja disruptivo, a ideia dele é ajudar o empreendedor a se tornar inovador e disruptivo, sendo quem ele é. Que legal. E não tentando mudar, né? Mas usando as ferramentas que você já tem. Muito então esse bacana. é um dos livros que me marcou. Que legal. Eu sei, Alex, que para sua área de atuação, informação é um negócio que vale ouro. Como você costuma se informar no dia a dia? E fica à vontade até para falar sobre as armadilhas que a gente deve evitar, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de nos afetar espiritual e emocionalmente com notícias. Eu acho que... vou falar primeiro os canais e aí depois eu vou comentar isso que você pediu. Achei muito bacana. Cara, eu gosto muito de ler Valor Econômico. Eu acho que é um jornal muito bom para quem quer acompanhar economia e política, principalmente economia. Na parte política tem uma newsletter, eu não gosto de ficar vendendo aqui o produto dos outros, né? mas tem uma newsletter bacana, é meio ideologicamente posicionada, mas acho que é legal para atualização, chama-se Meio. Sim. E eu gosto. E tem outros sites, assim, né? Mas no geral, a gente de mercado trabalha com algumas plataformas, né? Como eu falei. A Bloomberg é um canal e também um terminal de notícias. E Reuters também. São dois que são muito bons em termos de notícias, tanto de Brasil quanto internacionais. E esse ponto que você levantou sobre como a gente interpretar, né? Ou como receber as notícias, eu tenho dois cuidados que eu tomo quando eu leio. O primeiro, o que eu estou lendo é um fato ou é uma interpretação? Né? Muitas vezes a opinião de um jornalista é expressa naquele artigo e eu penso que é um fato. Então eu tenho que saber separar o que é fato do que é opinião. Quando algum jornalista expressa opinião, sempre procura filtrar pensando, será que tem algum outro ponto de vista a esse respeito? Será que existe algum dado que comprova o que ele está dizendo? Ou que contradiz o que ele está dizendo? Então esse é um aspecto. E espiritualmente ou emocionalmente, eu acho que essa sobrecarga de notícias que a gente tem, eu, por exemplo, leio, né, internet aqui o dia inteiro, né, vendo notícias e tudo mais. Então a sobrecarga de informação e de dados, muitas vezes a maioria das vezes ela não é benéfica. Então ela acaba atrapalhando o seu raciocínio. A sobrecarga de notícias ruins gera um certo estresse que você não consegue administrar muitas vezes. Então você precisa identificar qual é o seu limite e falar, opa,
agora eu preciso de um tempo para assistir uma sériezinha, para fazer um exercício e deixar a sua mente devagar. Até porque se alguém quiser inovar, você não consegue inovar lendo notícia. Né? Para você inovar, você tem que sair da caixa, e não é na notícia que você vai sair da caixa, né? Nossa, genial, dica genial, porque notícia é algo que aconteceu, né? Se você quer inovar, você precisa fazer algo acontecer. Exatamente. Algo acontecer e diferente do que já aconteceu. Exatamente. Muito legal. E, assim, para encerrar, uma ferramenta que você não abre mão no seu dia a dia, pode ser um dispositivo ou um aplicativo, algo que você não consegue trabalhar sem? Cara, Excel. Excel. Até para essa entrevista aqui eu usei o Excel para me preparar. Cara, meu Deus. Ó, teve o Sérgio Damiani, do C12, ele foi superintendente do Banespa, eu acho, do Banespa. Então ele teve um cargo executivo muito grande em um grande banco. Uhum. Ele fala assim, cara, para escrever texto eu abro o Excel. Eu achei que ele tava brincando, né? Você acabou de provar que não, né? É a mesma coisa, eu faço exatamente isso. São 10 anos, né? Mais de 10 anos trabalhando com Excel. Então chega uma hora que você fala, cara, eu não preciso do Word. Que legal. PowerPoint eu gosto, Canva eu gosto, eu uso, mas para dia a dia é muito Excel mesmo. Que legal, que legal. Maravilha. Alex, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, muito obrigado pela disponibilidade, por abençoar a nossa audiência, e fica à vontade para deixar uma mensagem pro pessoal e também dizer onde o pessoal pode te encontrar, não sei o que você usa mais, LinkedIn, Insta, como o pessoal faz para se conectar com você. Pode me encontrar no LinkedIn, se conectar comigo, manda uma mensagenzinha só falando, te encontrei lá no Empreendendo no Reino, e dá um feedback também, acho que é bem-vindo todo o feedback. Eu agradeço estar aqui com você, foi realmente muito bom poder te ouvir, poder conversar com você também. Acho que essa troca de ideias é o que eu vim pedindo, assim, né? Que Deus fale com a gente. Então, às vezes a gente fala achando que o outro vai ouvir Deus, mas muitas vezes a gente que está precisando, né? Então, eu estou aqui também à sua disposição e a todos os ouvintes para poder colaborar com mais conhecimento e com mais crescimento. Que legal. Então, galera, para você que ouviu até agora, se inscreve aí se você ainda não é inscrito e manda pra gente no nosso Insta o que você achou desse episódio. Nos vemos na próxima terça-feira. Valeu! Valeu!